Existe algo mais devastador do que ouvir um médico dizer que não há mais nada a fazer? Que a ciência chegou ao limite e que é hora de se despedir? A história que você está prestes a descobrir vai te mostrar que existem forças operando muito além do que nossos olhos podem ver. Uma mulher comum, mãe de 2 filhos, recebeu palavras que nenhuma pessoa deveria ouvir. Mas então, algo completamente inesperado começou a acontecer. Prepare seu coração, porque você vai testemunhar como a fé pode reescrever destinos que pareciam selados para sempre. Bem-vindos a uma jornada de fé, esperança e milagres que vai tocar profundamente seu coração. Nas próximas histórias, você vai testemunhar como Deus age de formas extraordinárias na vida de pessoas comuns como você e eu. Prepare-se para ser tocado pelo poder transformador da fé. Maria Silva acordou naquela quinta-feira de março como em qualquer outro dia dos últimos 38 anos de sua vida. O despertador tocou às 6 horas. Ela preparou o café da manhã para Lucas, de 8 anos, e Pedro, de 12, e correu para deixá-los na escola antes de se dirigir ao escritório, onde trabalhava como secretária há mais de 15 anos. Sua rotina era previsível, quase matemática. Segunda-feira, reunião de equipe. Terça-feira, relatórios mensais. Fim de semana, futebol do Pedro e aulas de natação do Lucas. Era uma vida simples, sem grandes aventuras ou momentos dramáticos. Maria não era de frequentar igrejas, ia apenas nos casamentos e batizados dos parentes, mais por educação do que por convicção. Deus, para ela, era uma ideia distante, algo que as pessoas mais velhas levavam a sério. Mas naquele dia, sentada na sala de espera do Dr. Henrique, ela sentia que algo estava diferente. Não era apenas a dor abdominal que persistia há meses, nem a fadiga inexplicável que a deixava exausta. Era uma sensação estranha, como se o ar ao seu redor estivesse carregado de uma tensão que ela não conseguia identificar. Maria Silva, a enfermeira chamou, e ela se levantou com as pernas bambas. Dr. Henrique era o médico da família há anos, um homem gentil que havia cuidado dos meninos desde bebês. Quando ela entrou no consultório, no entanto, algo na expressão dele a fez gelar por dentro. "Maria, precisamos conversar", ele disse, e naquelas 4 palavras ela soube que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Os exames revelaram algo que não esperávamos. "Você tem um tumor no abdômen. É um câncer, Maria." O mundo pareceu parar. O barulho da rua lá fora sumiu. O tic-tac do relógio na parede se tornou ensurdecedor, que Maria sentiu como se estivesse flutuando fora do próprio corpo, observando aquela cena de longe. Câncer. A palavra ecoou em sua mente como um sino fúnebre. Mas eu tenho filhos. Foi tudo que conseguiu dizer, como se isso pudesse de alguma forma anular o diagnóstico, como se o universo pudesse reconsiderar sua decisão ao saber que 2 crianças dependiam dela. Dr. Henrique se inclinou para a frente, com aquela gentileza que médicos desenvolvem ao longo dos anos. "Maria, vamos encaminhá-la para um oncologista. Dr. Roberto é um dos melhores da cidade. Ele vai explicar todas as opções disponíveis." Opções. A palavra soou como uma promessa de esperança em meio ao caos que havia se instalado em sua mente. Maria agarrou-se a essa frase como um náufrago se agarra a uma tábua. Haveria opções, haveria luta, haveria uma chance. Naquela noite, depois que os meninos foram dormir, Maria ficou sentada no sofá da sala, olhando para as paredes que guardavam tantas memórias, fotos de aniversários, formaturas da escola, viagens para a praia, momentos felizes de uma família que, sem saber, estava prestes a ser completamente transformada. Ela ainda não sabia, mas enquanto ela tentava processar o impacto daquelas palavras, algo maior estava se movendo silenciosamente ao seu redor. Uma presença que ela ainda não reconhecia, mas que já havia começado a trabalhar de formas que sua mente limitada não poderia compreender. Uma semana depois, Maria estava sentada na sala de espera do consultório do Dr. Roberto, um dos oncologistas mais respeitados da cidade. Suas mãos tremiam enquanto folheava uma revista, sem realmente ver as páginas, e cada minuto que passava parecia uma eternidade. Pedro havia perguntado naquela manhã: "Mãe, por que você está indo tanto no médico ultimamente?" Ela havia forçado um sorriso e respondido: "Só uns exames de rotina, meu amor. Nada demais." Mentir para os filhos estava se tornando uma tortura diária. Quando finalmente seu nome foi chamado, Maria entrou numa sala que cheirava a formalidade médica e seriedade.
Dr. Roberto era um homem de uns 55 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação dourada e uma expressão que Maria não conseguiu decifrar. Ele cumprimentou-a com um aperto de mão firme e a convidou para sentar-se. Senhora Maria, eu analisei todos os seus exames detalhadamente. Ele começou ajustando os óculos. Infelizmente, preciso ser direto com a senhora. O que encontramos é um adenocarcinoma pancreático em estágio avançado. As palavras técnicas voaram pela cabeça de Maria, como pássaros assustados. Ela entendeu apenas que era algo ruim, muito ruim. Doutor, isso tem cura? Perguntou com a voz embargada. Dr. Roberto inspirou fundo e naquele momento Maria soube que a resposta não seria a que ela queria ouvir. Senhora Maria, vou ser honesto com a senhora, porque acredito que é o que a senhora merece. Este tipo de câncer, neste estágio, é extremamente agressivo. Pelos exames, a doença já se espalhou para outros órgãos. Mas tem tratamento, não tem? Quimioterapia, cirurgia, alguma coisa? Maria se agarrava a qualquer fragmento de esperança, como alguém que está se afogando. Podemos tentar uma quimioterapia paliativa para diminuir os sintomas e talvez conseguir um pouco mais de tempo. Mas ele fez uma pausa que pareceu durar uma vida inteira. Honestamente, pelos exames, não há mais nada que a medicina possa fazer. Estamos falando de aproximadamente 2 meses. 2 palavras, 2 simples palavras que destruíram completamente o mundo de Maria. Não tem cura. Ela as ouviu ecoarem na sala como se tivessem vida própria, como se fossem criaturas maléficas dançando ao seu redor, zombando de seus sonhos, de seus planos, de sua vida. 2 meses? Ela repetiu em voz baixa, como se falar em voz alta pudesse tornar aquilo mais real do que já era. Dr. Roberto assentiu gravemente. Sinto muito, Maria. Sei que não é o que a senhora queria ouvir. Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que a senhora tenha o máximo de conforto possível. Maria saiu daquele consultório como um fantasma. Dirigiu para casa no piloto automático, as palavras do médico ecoando em sua mente como um mantra cruel. Não tem cura. 2 meses. Não tem cura. 2 meses. Na porta de casa, ela ficou parada por longos minutos, a chave na mão, tentando encontrar forças para entrar e fingir normalidade mais uma vez. Como ela faria isso? Como poderia olhar para Pedro e Lucas, sabendo que em breve eles ficariam órfãos? Quando finalmente entrou, Pedro estava fazendo lição de casa na mesa da cozinha. Oi, mãe, como foi no médico? Ele perguntou sem levantar os olhos do caderno, com aquela naturalidade de quem não imagina que a vida pode mudar em questão de segundos. Foi bem, filho. Tudo certo. Maria mentiu, e cada palavra foi como um punhal em seu peito. Como ela poderia contar a verdade? Como poderia destruir a inocência e segurança daquelas crianças? Lucas apareceu correndo da sala, com seu uniforme de futebol ainda sujo da educação física. Mãe, você viu? Eu fiz 2 gols hoje. O professor disse que eu posso entrar no time da escola no próximo ano. Maria o abraçou com uma força desesperada, sentindo o cheiro do cabelo do filho, gravando aquele momento na memória como se fosse o último. Que orgulho, meu amor! Mamãe ficou muito feliz. Naquela noite, depois que os meninos foram dormir, Maria quebrou. Sentada no chão do quarto, ela chorou como não chorava desde que era criança, com o corpo todo, com desespero, com a dor de quem está perdendo tudo que mais ama na vida. Chorou pelos sonhos que nunca realizaria, pelas formaturas dos filhos que não veria, pelos netos que nunca conheceria. Não é justo, ela sussurrou para o vazio. Eles ainda são pequenos, eles ainda precisam de mim. Mas o silêncio foi sua única resposta. Do outro lado da parede fina, que separava sua casa da vizinha, Dona Conceição acordou naquele exato momento. Aos 67 anos, ela havia aprendido a reconhecer quando Deus movia seu coração em direção a alguém. Uma inquietação estranha tomou conta dela, uma urgência que ela não conseguia explicar. Conceição se ajoelhou ao lado da cama e começou a orar fervorosamente, sem saber exatamente pelo que estava orando, mas confiando que Deus sabia. Senhor, ela sussurrou, se há alguém que precisa do teu amor esta noite, mostra-me como posso ajudar. E naquele momento, sem que Maria soubesse, as orações de uma vizinha que ela mal conhecia começaram a se elevar aos céus, carregando consigo a primeira centelha de esperança em meio à escuridão mais profunda que ela já havia enfrentado. As semanas seguintes passaram como um borrão de dor e desespero. Maria havia decidido começar a quimioterapia paliativa, não porque acreditava que faria diferença, mas porque precisava sentir que estava lutando de alguma forma.
Não conseguia simplesmente sentar e esperar a morte chegar. Os efeitos colaterais vieram rapidamente e sem piedade. O que antes eram sintomas suportáveis se transformaram numa guerra declarada entre seu corpo e a doença. As manhãs se tornaram uma batalha épica apenas para conseguir sair da cama. O simples ato de tomar banho a deixava exausta por horas. "Mãe, você está bem?" Pedro perguntou numa manhã, encontrando-a sentada na cozinha, ainda de pijama às 10 horas. Ela havia passado a madrugada toda vomitando e agora nem conseguia manter água no estômago. "Só estou um pouco cansada, filho." Ela mentiu mais uma vez. Mas Pedro não era mais criança para acreditar naquelas explicações vagas. Aos 12 anos, ele estava começando a notar que algo muito sério estava acontecendo com sua mãe. Lucas, por outro lado, ainda vivia na bolha protetora da infância. Ele continuava chegando da escola cheio de energia, contando sobre os jogos de futebol no recreio, mostrando os desenhos que fazia nas aulas de arte. Para ele, o mundo ainda era um lugar seguro, onde as mães não ficavam doentes. Foi numa tarde de domingo que tudo ficou mais difícil de esconder. Maria estava tentando preparar o almoço quando uma onda de náusea a atingiu com tanta força que ela precisou se apoiar na pia para não cair. Suas pernas tremiam, sua visão estava turva e ela sentiu como se estivesse prestes a desmaiar. "Mamãe!" O grito de Pedro a trouxe de volta à realidade. Ele havia corrido para a cozinha quando ouviu o barulho da panela caindo no chão. "O que está acontecendo? Você está muito pálida." Naquele momento, Maria soube que não conseguiria esconder mais. As crianças precisavam saber, ao menos parte da verdade. Ela se sentou na cadeira da cozinha e puxou os 2 filhos para perto. "Meninos, mamãe precisa contar uma coisa para vocês." Ela começou, a voz tremendo. "Eu estou doente. É uma doença séria e por isso eu tenho ido tanto no médico." Lucas a olhou com aqueles olhos grandes e inocentes. "Mas você vai ficar boa, né, mãe? O médico vai dar o remédio certo e você vai sarar." Maria sentiu o coração se despedaçar. Como explicar para uma criança de 8 anos que nem sempre os médicos conseguem curar as pessoas? "Mamãe está fazendo tratamento, meu amor. Estou tomando remédios para ficar melhor." Pedro, mais velho e perceptivo, fez a pergunta que ela temia. "Mãe, é câncer?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maria olhou para aquele menino que estava crescendo rápido demais, que estava sendo forçado a amadurecer antes do tempo por causa da situação. Ela assentiu devagar. "Mas os médicos estão cuidando bem de mim." Ela acrescentou rapidamente, vendo o terror nos olhos dos filhos. "E vocês sabem que mamãe é forte, né? Eu vou lutar muito." Naquela noite, depois de muito custo conseguir fazer os meninos dormirem, Maria ficou deitada na cama olhando para o teto. Seu corpo doía em lugares que ela nem sabia que existiam. O cabelo estava caindo aos punhados, e ela havia perdido tanto peso que suas roupas ficavam frouxas como sacos. Ela pensou em Carlos, que teria que vir buscar as crianças no próximo fim de semana. Ela ainda não havia contado para ele sobre a doença. Como ele reagiria? Ele já tinha uma nova namorada, uma vida nova. Será que aceitaria cuidar dos meninos quando ela não estivesse mais aqui? A dor física era insuportável, mas a dor emocional era muito pior. Saber que estava deixando seus filhos, que eles cresceriam sem ela, que todas as suas preocupações de mãe, as notas na escola, os primeiros namorados, a escolha da profissão, o casamento, seriam responsabilidade de outras pessoas. "Por que comigo?" Ela perguntou para o vazio do quarto. "Por que justamente agora, quando eles ainda precisam tanto de mim?" Mas o silêncio continuava sendo sua única resposta. Ou pelo menos era o que ela pensava. Do outro lado da parede, Dona Conceição estava novamente de joelhos ao lado da cama. Havia 3 semanas que ela acordava todas as noites com aquela mesma inquietação, aquela mesma urgência de orar por sua vizinha. Ela não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas sua alma de intercessora reconhecia o desespero mesmo à distância. "Senhor", ela orava fervorosamente, "eu não sei o que está acontecendo com aquela menina, mas o Senhor sabe. Se ela está precisando de ajuda, use-me. Mostre-me como posso ser instrumento do teu amor." E naquele momento, Conceição sentiu uma certeza que vinha do fundo do coração. Amanhã ela precisava bater na porta da vizinha. Não sabia o que diria, não sabia como seria recebida, mas sabia que Deus estava movendo seu coração naquela direção. Maria não fazia ideia de que uma guerreira de oração estava do outro lado da parede, intercedendo por ela todas as noites. Não sabia que Deus estava preparando um encontro
que mudaria o rumo de toda a sua história. Tudo o que ela sabia era que estava sozinha, assustada e que precisava desesperadamente de um milagre. E Deus, na sua infinita misericórdia, já estava providenciando exatamente isso. Conceição Santos acordou naquela segunda-feira com uma determinação que ela não conseguia explicar. Aos 67 anos, viúva há 10, ela havia aprendido a confiar naqueles impulsos que vinham do coração e que ela sabia serem sussurros de Deus. Durante 3 semanas, ela havia acordado todas as noites, sentindo que precisava orar por sua vizinha Maria. E naquela manhã, a certeza era cristalina. Era hora de agir. Ela preparou seu café da manhã como sempre, leu sua Bíblia como fazia há mais de 40 anos, mas sua mente estava focada na casa ao lado. Conceição conhecia Maria apenas de vista, cumprimentos educados na rua, pequenas conversas sobre o tempo quando se encontravam no portão. Sabia que ela tinha 2 filhos, que era divorciada, que trabalhava muito. Mas nunca haviam tido uma conversa profunda. Isso estava prestes a mudar. Por volta das 10 horas da manhã, Conceição viu pela janela que Maria estava sentada no quintal, numa cadeira de plástico, com uma expressão de exaustão que a fez estremecer. Mesmo à distância, ela podia ver que algo estava muito errado. A mulher que antes parecia cheia de energia, agora parecia uma sombra de si mesma. Conceição pegou sua Bíblia, respirou fundo e se dirigiu à casa vizinha. Suas mãos tremiam ligeiramente quando tocou a campainha. Ela não sabia o que diria, mas confiava que Deus colocaria as palavras certas em sua boca. Maria demorou para atender. Quando finalmente abriu a porta, Conceição ficou chocada. A mulher estava visivelmente mais magra, pálida, com um lenço cobrindo a cabeça onde antes havia cabelos castanhos ondulados. Seus olhos, que antes brilhavam quando brincava com os filhos no quintal, agora pareciam apagados. Dona Conceição, bom dia, Maria disse, tentando forçar um sorriso. Como a senhora está, filha? Conceição disse suavemente. Eu sei que talvez pareça estranho, mas Deus colocou você no meu coração. Posso entrar para conversar um pouco? Maria hesitou por um momento. Ela estava acostumada a esconder sua condição de todos, a fingir que estava bem. Mas algo na gentileza genuína da vizinha a tocou. Talvez fosse o cansaço de carregar aquele peso sozinha, ou talvez fosse uma necessidade desesperada de companhia humana. Ela abriu a porta e convidou Conceição para entrar. Desculpe a bagunça, Maria disse, tentando arrumar rapidamente os travesseiros do sofá onde havia passado a noite anterior, porque não conseguiu subir as escadas. Eu não estava esperando visita. Conceição sentou-se ao lado dela e, com uma delicadeza maternal, perguntou: Filha, você está doente, não está? As palavras saíram com tanta gentileza que as defesas de Maria simplesmente desmoronaram. Ela havia passado semanas fingindo estar bem, mentindo para os filhos, escondendo a verdade de todos. E ali estava uma senhora que mal conhecia, oferecendo-lhe a oportunidade de ser honesta. Estou, Maria respondeu, e sua voz saiu como um sussurro. Estou muito doente. Conceição não pressionou por detalhes. Em vez disso, ela apenas se aproximou mais e disse: Posso orar por você? Maria nunca havia sido religiosa. Oração, para ela, era algo que pessoas mais velhas faziam. Uma tradição que ela respeitava, mas não praticava. Mas naquele momento, com seu mundo desmoronando ao redor, a oferta de oração soou como a primeira luz num túnel escuro. Eu não sei muito sobre essas coisas, Maria admitiu. Nunca fui muito de igreja. Conceição sorriu com uma ternura que emanava décadas de fé vivida. Não precisa saber nada, filha. Deus conhece seu coração. Ele sabe exatamente o que você está passando. Ela pegou a mão de Maria, uma mão que estava fria e trêmula, e começou a orar com uma simplicidade que tocou algo muito profundo no coração de Maria. Não eram palavras rebuscadas ou frases complicadas. Era apenas uma conversa honesta com Deus, como se ele estivesse ali mesmo na sala com elas. Pai, Conceição orou, o Senhor vê esta filha sua que está sofrendo. O Senhor conhece sua dor, conhece seu medo, conhece suas necessidades. Eu peço que o Senhor a toque com sua misericórdia, que a console em meio à aflição e que mostre a ela que não está sozinha. Pela primeira vez em semanas, Maria sentiu algo além de desespero. Era uma sensação estranha, como se uma presença calorosa tivesse entrado na sala. Ela não conseguia explicar, mas pela primeira vez desde o diagnóstico, não se sentiu completamente sozinha. Quando Conceição terminou de orar, ela não se levantou para ir embora. Em vez disso, ela perguntou: Você quer me contar o que está acontecendo?
Às vezes, ajuda a dividir o peso com alguém. E Maria contou. Contou sobre o diagnóstico, sobre o prognóstico devastador, sobre o medo de deixar os filhos órfãos. Conceição escutou cada palavra sem julgamento, sem tentar dar conselhos fáceis ou clichês consoladores. Ela simplesmente esteve presente, oferecendo o dom raro da escuta genuína. O médico disse que não tem cura. Maria terminou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Disse que eu tenho 2 meses. Conceição pegou as 2 mãos de Maria e a olhou nos olhos. Filha, eu quero que você escute bem o que vou te dizer. Os médicos conhecem a medicina, mas eles não conhecem o coração de Deus. Quando os homens dizem que não tem jeito, é exatamente aí que Deus mostra do que Ele é capaz. Eram palavras de fé, mas ditas com uma convicção tão genuína que Maria sentiu uma fagulha de algo que ela não sentia há semanas. Esperança. Eu vou voltar amanhã, Conceição disse, se levantando para ir embora. E vamos orar juntas todos os dias. Você não vai passar por isso sozinha. Depois que Conceição foi embora, Maria ficou sentada no sofá, sentindo algo diferente em seu peito. Não era cura física, a dor ainda estava lá. A fraqueza continuava, mas era como se alguém tivesse acendido uma pequena luz num quarto que estava às escuras há muito tempo. Naquela noite, pela primeira vez desde o diagnóstico, Maria não chorou até dormir. Em vez disso, ela ficou pensando nas palavras simples de Conceição. Quando os homens dizem que não tem jeito, é exatamente aí que Deus mostra do que Ele é capaz. E naquele momento, sem saber explicar como ou porquê, Maria começou a acreditar que talvez, apenas talvez, sua história ainda não tivesse chegado ao fim. Conceição cumpriu sua promessa. No dia seguinte, às 10 horas em ponto, ela estava novamente na porta de Maria, desta vez carregando uma Bíblia antiga e uma garrafa térmica com chá de camomila. Para acalmar o estômago, ela explicou com um sorriso maternal. Maria a recebeu com uma ansiedade que ela mesma não conseguia explicar. Havia passado a noite pensando na conversa do dia anterior, naquela sensação estranha de não estar completamente sozinha que havia sentido durante a oração. Era algo novo, algo que ela nunca havia experimentado. Como você passou a noite, filha? Conceição perguntou, servindo o chá em 2 xícaras que Maria trouxe da cozinha. Melhor do que ultimamente, Maria admitiu, surpresa com sua própria resposta. Eu estava pensando no que a senhora disse ontem, sobre Deus conhecer minha dor. Conceição assentiu, abrindo sua Bíblia numa página que claramente havia sido lida muitas vezes. As bordas estavam gastas e havia anotações nas margens. Sabe, Maria, eu quero ler algo para você. São palavras que Jesus disse há muito tempo, mas que são para nós hoje. Ela encontrou a passagem que procurava e leu com uma voz suave, mas firme. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. As palavras pareciam flutuar no ar entre elas. Maria sentiu como se fossem dirigidas especificamente a ela. Cansada, ela estava exausta, sobrecarregada. O peso de seu diagnóstico estava esmagando sua alma. Descanso era exatamente o que ela mais precisava. Não apenas físico, mas um descanso para sua alma atormentada. Ele estava falando comigo? Maria perguntou, quase sussurrando. Ele estava falando com qualquer pessoa que estivesse passando pelo que você está passando. Conceição respondeu. Jesus sabia que haveria dias em que as pessoas se sentiriam abandonadas, desesperadas, sem forças para continuar. E foi para essas pessoas que ele disse essas palavras. Maria pegou a Bíblia das mãos de Conceição e leu a passagem novamente, devagar, como se cada palavra fosse uma descoberta. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mas como eu vou até ele? Ela perguntou. Eu nem sei como fazer isso. Nunca aprendi a orar direito, nunca frequentei igreja. Ele não vai me ignorar por causa disso? Conceição riu suavemente, mas não de forma zombeteira. Era um riso cheio de compreensão e carinho. Filha, você acha que Deus é um burocrata que só atende quem tem carteirinha de membro de igreja? Ele é um pai, e um pai não vira as costas para o filho que precisa dele. Não importa há quanto tempo eles não conversam. Ela pegou a mão de Maria novamente. Vamos orar juntas agora, mas desta vez eu quero que você fale com ele. Não precisa usar palavras bonitas ou formal. Apenas conte para ele o que está sentindo. Maria hesitou. Eu não sei o que dizer. Diga exatamente isso, Conceição encorajou. Diga que você não sabe o que dizer, mas que está com medo, que precisa de ajuda. Maria fechou os olhos e pela primeira vez na vida
Tentou falar diretamente com Deus. Sua voz saiu trêmula e baixa. Deus, eu não sei como fazer isso. Nunca conversei com o Senhor antes, mas estou com muito medo. Estou doente e os médicos disseram que não tem cura. Eu tenho 2 filhos pequenos e não quero deixá-los sozinhos. Ela parou, emocionada demais para continuar. Conceição apenas murmurou um amém encorajador. Eu não sei se o Senhor escuta pessoas como eu. Maria continuou. Pessoas que nunca prestaram atenção no Senhor antes. Mas se escuta, se realmente escuta, eu preciso de ajuda. Eu preciso de um milagre. Quando ela abriu os olhos, havia lágrimas escorrendo pelo rosto, mas eram lágrimas diferentes das que havia chorado nas últimas semanas. Não eram lágrimas apenas de desespero, mas também de um alívio que ela não conseguia explicar. Era como se tivesse finalmente falado sobre seu medo com alguém que realmente podia fazer alguma coisa a respeito. Ele escutou, Conceição disse com absoluta certeza. Pode ter certeza disso. Cada palavra que você disse chegou ao coração dele. Elas ficaram sentadas em silêncio por alguns minutos, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Maria estava processando aquela experiência estranha de falar com Deus, enquanto Conceição orava silenciosamente, agradecendo por poder ser instrumento da graça divina. Conceição, Maria disse finalmente, eu senti algo. Quando estava orando, eu senti como se alguém estivesse realmente escutando. Isso é normal? Mais do que normal, filha. É Deus respondendo à sua oração, não com palavras que você escuta com os ouvidos, mas com uma presença que você sente no coração. Conceição se levantou para ir embora, mas antes entregou a Bíblia a Maria. Quero que você fique com isso. Quando eu não estiver aqui, você pode conversar com Deus lendo essas palavras. Elas são como cartas que ele escreveu para nós. Mas essa é a sua Bíblia, Maria protestou. A senhora deve ter há anos. Exatamente por isso, Conceição sorriu. Ela me acompanhou em muitas batalhas, me consolou em muitas tristezas. Agora é a vez dela fazer isso por você. Naquela tarde, depois que Conceição foi embora, Maria ficou segurando a Bíblia, passando os dedos pelas páginas gastas. Ela podia sentir que aquele livro havia sido muito amado, muito lido, muito vivido, e agora estava em suas mãos. Ela abriu aleatoriamente numa página e seus olhos encontraram uma passagem sublinhada. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Maria leu a frase várias vezes. Exteriormente, ela estava se desgastando. Isso era inegável. Seu corpo estava fraco, doente, perdendo a batalha contra o câncer. Mas interiormente, havia algo acontecendo interiormente que ela não conseguia explicar. Era como se uma força nova estivesse nascendo dentro dela. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Maria dormiu profundamente. E em seus sonhos, ela ouviu uma voz suave sussurrando: Eu estou aqui, você não está sozinha. Quando acordou de manhã, ela não tinha certeza se havia sido um sonho ou algo mais. Mas uma coisa ela sabia: algo havia mudado dentro dela. A semente da fé havia sido plantada e estava começando a germinar no solo de seu coração desesperado. As noites se tornaram um momento mais íntimo entre Maria e Deus. Durante o dia, ela tentava manter alguma normalidade para os filhos, preparava o café da manhã deles, mesmo que mal conseguisse comer, os ajudava com a lição de casa, mesmo que sua concentração estivesse fragmentada, conversava sobre o dia deles, mesmo que sua mente estivesse consumida pela dor física constante. Mas quando Pedro e Lucas finalmente dormiam e a casa ficava silenciosa, Maria encontrava-se sozinha com seus medos, suas dores, e agora, com uma presença que ela estava aprendendo a reconhecer como divina. Era uma terça-feira de madrugada, quando a dor foi particularmente intensa. Maria estava deitada no sofá da sala. Subir as escadas havia se tornado uma montanha intransponível, quando uma onda de agonia a varreu dos pés à cabeça. Ela mordeu o travesseiro para não gritar e acordar os meninos no andar de cima. Por favor, ela sussurrou no escuro, suas palavras dirigidas ao teto, mas destinadas a Deus. Por favor, me ajude a aguentar isso. Os meninos não podem me ver assim. E então algo extraordinário aconteceu. No meio da dor física, Maria sentiu uma calma estranha se espalhando por seu peito. Não era que a dor havia passado. Ela ainda estava lá, pulsando insistente. Mas era como se uma força maior tivesse se colocado entre ela e o desespero que normalmente acompanhava esses momentos.
Ela pegou a Bíblia de Conceição, que agora vivia permanentemente ao lado do sofá, e a abriu na primeira página que encontrou. Suas mãos tremiam, mas ela conseguiu focar em uma passagem que parecia brilhar na página. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Tu estás comigo. Ela repetiu em voz baixa, tu estás comigo. Maria começou a conversar com Deus como nunca havia conversado com ninguém na vida. Eram conversas cruas, honestas, sem filtros. Ela falava sobre o medo de morrer, sobre a raiva que sentia por estar doente justamente quando seus filhos mais precisavam dela, sobre a solidão esmagadora que sentia, mesmo quando estava rodeada de pessoas. Eu sei que a senhora Conceição disse que o Senhor tem um plano. Ela sussurrou uma noite, mas eu não entendo qual é. Como pode ser plano seu deixar duas crianças sem mãe? Como isso pode ser bom? Ela não esperava uma resposta audível, e não recebeu uma. Mas de alguma forma, naquele silêncio cheio de presença, ela começou a entender que suas perguntas eram válidas, que Deus não se ofendia com sua honestidade brutal, que ele podia lidar com sua raiva e confusão. As madrugadas se tornaram seu santuário. Era quando ela podia baixar todas as defesas e ser completamente vulnerável. Quando contava para Deus sobre como era difícil ver o medo nos olhos de Pedro, sobre como doía fingir estar bem quando Lucas mostrava seus desenhos da escola, sobre como ela sonhava acordada com um futuro que talvez nunca viveria. Em uma dessas noites, enquanto folheava a Bíblia de Conceição, Maria encontrou uma carta guardada entre as páginas. Era de punho da própria Conceição, mas claramente escrita anos atrás. A tinta estava desbotada e o papel estava amarelado. Curiosa, Maria leu: Meu querido João, hoje faz 1 ano que você se foi. O médico disse que você não passaria de uma semana com aquele câncer, mas Deus nos deu 4 meses preciosos. 4 meses em que pudemos nos despedir, em que pudemos orar juntos, em que eu pude ver como a fé o sustentou até o final. Você me ensinou que milagre nem sempre é cura física. Às vezes, milagre é paz no meio da tempestade. Às vezes, milagre é força para enfrentar o que parece impossível. Obrigada por me mostrar que Deus está presente, mesmo quando tudo parece perdido. Maria segurou a carta com as mãos tremendo. Conceição havia perdido o marido de câncer. Ela sabia exatamente o que era receber um diagnóstico devastador. Sabia o que era ver alguém que se ama definhando. E mesmo assim, ela ainda acreditava em milagres. Na manhã seguinte, quando Conceição chegou para sua visita diária, Maria a esperava com a carta na mão. Eu não queria ser intrometida, Maria disse, mas a carta caiu quando eu estava lendo a Bíblia. Conceição pegou a carta e sorriu com aquela tristeza doce que vem das lembranças preciosas. João era um homem maravilhoso. Quando soube que estava doente, ele me disse: Conceição, vamos usar o tempo que Deus nos der para amar mais, orar mais e confiar mais. E foi o que fizemos. Mas ele morreu, Maria disse suavemente. O milagre que vocês pediram não aconteceu. Aconteceu sim, Conceição respondeu com convicção. Só não foi o milagre que eu queria. Foi o milagre que Deus sabia que era melhor. João partiu em paz, sem medo, cercado de amor, com a certeza de que estava indo para os braços do Pai. Isso foi um milagre. Maria processou essas palavras durante todo o dia. Sempre havia pensado em milagre apenas como cura física, como reversão completa da situação ruim. Mas Conceição estava sugerindo que milagres tinham formas diferentes, alguns mais óbvios, outros mais sutis, mas todos igualmente poderosos. Naquela noite, Maria voltou às suas conversas com Deus, mas com uma perspectiva ligeiramente diferente. Senhor, ela orou, eu ainda quero ficar viva para criar meus filhos. Ainda quero o milagre da cura. Mas se o Senhor tem outros planos, se o Senhor vê algo que eu não vejo, ajude-me a confiar. Ajude-me a ter a paz que João teve. Ajude-me a ser forte para Pedro e Lucas. Não importa o que aconteça. E naquele momento, Maria sentiu algo se mover em seu coração. Era como se uma porta tivesse se aberto, permitindo que uma luz nova entrasse. Ela não sabia o que vinha depois, mas pela primeira vez desde o diagnóstico, ela sentiu que qualquer coisa que viesse, ela não enfrentaria sozinha. Do outro lado da parede, Conceição estava ajoelhada ao lado da cama, orando fervorosamente. Senhor, eu vejo a fé nascendo no coração dessa menina. Continua a obra que o Senhor começou. Mostra a ela que o Senhor é maior do que qualquer diagnóstico médico. E Deus
na sua infinita misericórdia, estava prestes a responder de uma forma que nem Maria, nem Conceição poderiam imaginar. Era uma sexta-feira à noite, quando Maria chegou ao limite absoluto de sua resistência. A quimioterapia havia deixado seu corpo tão frágil que ela mal conseguia manter-se acordada durante o dia. Pedro havia perguntado naquela tarde: "Mãe, você vai melhorar logo? Você parece que está piorando." A honestidade dolorosa do filho de 12 anos foi como um soco no estômago. Maria havia tentado tanto esconder a gravidade de sua condição, mas era impossível disfarçar a deterioração física óbvia. Ela estava mais magra, mais fraca, mais pálida. Até Lucas, aos 8 anos, havia parado de pedir para brincar com ela. Naquela noite, depois que conseguiu colocar os meninos na cama, uma tarefa que havia levado toda a sua energia restante, Maria desabou no sofá da sala. A dor era insuportável. Não apenas a dor física que pulsava através de seu corpo como ondas de fogo, mas a dor emocional de saber que estava decepcionando seus filhos, que estava se tornando uma sombra da mãe que eles conheciam. "Eu não aguento mais", ela sussurrou para o escuro. "Eu tentei ser forte. Tentei lutar, mas não consigo mais." Foi então que algo dentro dela se quebrou completamente. Não era uma quebra destrutiva, mas uma quebra necessária, como quando uma represa rachada finalmente cede e permite que a água encontre um novo caminho. Todas as barreiras que ela havia construído ao longo da vida, o orgulho, a necessidade de controle, a crença de que poderia resolver tudo sozinha, desmoronaram de uma vez. Ali, sozinha na escuridão do quarto, Maria fez algo que nunca havia feito em toda a sua vida. Entregou-se completamente. Não apenas parcialmente. Não apenas o que ela achava que deveria entregar, mas tudo. Seu medo, sua dor, seus filhos, seu futuro incerto, sua própria vida. "Deus", ela sussurrou, e sua voz saiu como um gemido do fundo da alma. "Eu não sei mais o que fazer. Eu tentei ser forte, tentei lutar contra isso sozinha, mas eu não consigo. Se o Senhor realmente existe, se o Senhor realmente se importa comigo, eu preciso de ti agora." As lágrimas começaram a fluir. Não as lágrimas de desespero que ela havia chorado tantas vezes, mas lágrimas de rendição. "Eu entrego tudo nas suas mãos. Minha vida, meus filhos, meu medo, minha dor. Eu não sei como orar direito. Não sei nada sobre religião, mas o Senhor sabe de tudo isso. Se há alguma chance, se o Senhor tem algum plano que eu não consigo ver, eu confio." E então aconteceu algo que Maria jamais poderia ter imaginado. No momento exato em que ela parou de lutar e simplesmente se entregou, uma paz sobrenatural começou a se espalhar por seu peito. Não era a ausência de dor. A dor física ainda estava lá. Não era a certeza de que tudo ficaria bem. A incerteza sobre o futuro continuava. Era algo diferente, algo que ela nunca havia experimentado. Era a presença tangível do amor incondicional. "Se o Senhor quiser me levar", ela continuou, sua voz agora mais firme, "ajude-me a preparar Pedro e Lucas. Ajude-me a encontrar as palavras certas. Ajude-me a deixá-los com pessoas que os amarão como eu amo. Mas se o Senhor tiver outros planos, se ainda houver esperança, eu confio completamente no Senhor." Maria ficou ali, no sofá, sentindo como se estivesse sendo abraçada por uma força invisível, mas real. Pela primeira vez em meses, ela não se sentiu sozinha. Não era que seus problemas haviam desaparecido, mas era como se alguém muito poderoso tivesse assumido o comando da situação. Ela pegou a Bíblia de Conceição e a abriu aleatoriamente. Seus olhos encontraram uma passagem que parecia ter sido escrita especificamente para aquele momento. "Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Ele agirá." Ela repetiu em voz baixa. "Eu não sei como, não sei quando, mas ele agirá." Naquela noite, Maria dormiu melhor do que havia dormido em semanas. Não porque a dor havia diminuído ou porque sua situação havia mudado, mas porque ela havia finalmente parado de carregar o peso sozinha. Era como se tivesse passado meses tentando erguer um piano sozinha e, finalmente, havia permitido que alguém infinitamente mais forte assumisse o peso. Quando acordou na manhã seguinte, algo havia mudado em seu semblante. Pedro notou imediatamente. "Mãe, você parece diferente hoje." "Mas calma." Maria sorriu. O primeiro sorriso genuíno em semanas. "Eu estou mais calma, filho. Mamãe aprendeu que não precisa passar por isso sozinha. O papai vai nos ajudar." Pedro disse, tentando entender. "Papai vai nos ajudar sim." Maria concordou. "Mas eu estava falando de uma ajuda ainda maior. Eu estava falando de Deus."
Pedro fez uma cara confusa. Religião nunca havia sido parte de suas vidas, mas ele podia ver que algo real havia acontecido com sua mãe. Havia uma leveza nela que não existia no dia anterior. Quando Conceição chegou para sua visita matinal, ela imediatamente notou a mudança. Filha, aconteceu alguma coisa? Você parece diferente. Maria contou sobre a noite anterior, sobre a rendição completa, sobre a paz inexplicável que havia encontrado. Conceição escutou com lágrimas nos olhos, reconhecendo o momento sagrado que havia acontecido. Isso se chama nascer de novo, Conceição disse suavemente. Ontem à noite, você não apenas entregou seus problemas para Deus, você entregou sua vida. E quando fazemos isso com sinceridade total, Deus começa uma obra nova em nós. Mas eu ainda estou doente, Maria observou. Os exames não mudaram. Os exames podem não ter mudado ainda. Conceição respondeu com um sorriso misterioso. Mas eu conheço Deus há tempo suficiente para saber que quando alguém se entrega completamente a Ele, coisas impossíveis começam a se tornar possíveis. E naquele momento, sem que nenhuma delas soubesse, Deus estava prestes a mostrar que quando Ele age, não há diagnóstico médico que possa resistir ao seu poder. A vida de Maria havia encontrado um novo ritmo. Todos os dias, pontualmente às 10 horas da manhã, Conceição chegava com sua Bíblia debaixo do braço e um sorriso que parecia irradiar esperança. Elas haviam desenvolvido uma rotina sagrada. Primeiro conversavam sobre como Maria havia passado a noite, depois liam um trecho da Bíblia juntas e, finalmente, oravam. Mas não eram orações vagas ou genéricas. Conceição havia ensinado Maria a orar com especificidade, com persistência e com fé. Elas oravam pelos versículos que falavam sobre cura, sobre milagres, sobre a infinita misericórdia de Deus. Maria, que um mês atrás nem sabia como começar uma oração, agora conversava com Deus como se conversasse com um amigo íntimo. Senhor, ela orava todas as manhãs. O Senhor disse na sua palavra que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Eu reivindico essa promessa para minha vida. Eu declaro que o Senhor é maior do que qualquer diagnóstico médico. No início, as palavras saíam hesitantes, como se ela estivesse experimentando um idioma novo. Mas, gradualmente, Maria descobriu que falar com Deus se tornava tão natural quanto respirar. Era como se uma linguagem adormecida em sua alma tivesse finalmente despertado. As orações não se limitavam aos momentos com Conceição. Maria havia começado a orar durante todo o dia, quando acordava de madrugada com dor, quando preparava o café da manhã para os meninos, quando estava sozinha em casa durante o dia. Sua casa havia se transformado numa atmosfera de oração constante. Pedro e Lucas começaram a notar a mudança. Mãe, você está sempre sussurrando alguma coisa, Lucas observou um dia. Com quem você está conversando? Estou conversando com Deus, meu amor, Maria respondeu naturalmente. Deus conversa de volta? Pedro perguntou com aquela curiosidade genuína dos 12 anos. Conversa sim, Maria sorriu, só que nem sempre com palavras que a gente escuta com os ouvidos. Às vezes, ele fala através de uma paz no coração, às vezes através de outras pessoas, às vezes através de circunstâncias que acontecem. Os meninos não entendiam completamente, mas podiam ver que algo real estava acontecendo com a mãe. Ela continuava fisicamente frágil, mas havia uma força interior nela que não existia antes. Era como se ela tivesse encontrado uma fonte de energia que vinha de um lugar além de seu próprio corpo. Conceição havia ensinado Maria sobre diferentes tipos de oração. Havia orações de louvor, onde elas simplesmente agradeciam a Deus por sua bondade. Havia orações de confissão, onde Maria honestamente falava sobre seus medos e fraquezas. E havia orações de intercessão, onde elas pediam especificamente pela cura e pela manifestação do poder divino. A oração persistente é poderosa, Conceição explicou numa manhã. A Bíblia conta a história de uma viúva que incomodou tanto um juiz com seus pedidos que ele finalmente atendeu só para se livrar dela. Jesus contou essa história para nos ensinar que não devemos desistir de orar. Mas Deus não vai se cansar da gente pedindo a mesma coisa todo dia? Maria perguntou. Conceição riu daquela forma carinhosa que havia se tornado familiar. Filha, Deus é o único que nunca se cansa das nossas necessidades. Ele quer que sejamos persistentes, porque a persistência mostra fé verdadeira. Quando continuamos orando mesmo quando não vemos resultados imediatos, estamos dizendo que confiamos nele mais do que naquilo que nossos olhos veem. E era exatamente isso que estava acontecendo com Maria.
Seus exames médicos continuavam mostrando a progressão da doença. Dr. Roberto havia sido claro na última consulta. Maria, infelizmente, os tumores estão crescendo. Precisamos aumentar os medicamentos para a dor e considerar cuidados paliativos mais intensivos. Mas quando Maria saiu daquele consultório, em vez de desespero, ela sentiu uma determinação ainda maior. Senhor, ela orou no estacionamento do hospital. Os médicos dizem uma coisa, mas o Senhor diz outra. Eu escolho acreditar no que o Senhor diz. Conceição havia lhe ensinado a decorar versículos específicos sobre cura e milagres. Quando o medo vier, ela explicava, você tem que ter as palavras de Deus prontas na sua boca. É como ter munição espiritual. Maria decorou versículos como, tudo posso naquele que me fortalece. E se crerdes, vereis a glória de Deus. E ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Quando a dor física se intensificava, ela recitava esses versículos como uma declaração de guerra contra a doença. Mas algo ainda mais extraordinário estava acontecendo. Apesar dos exames médicos continuarem sombrios, Maria estava experimentando momentos de alívio inexplicável. Eram períodos, algumas vezes de horas, outras de dias inteiros, onde a dor diminuía drasticamente e ela se sentia quase normal. É estranho, ela contou para Conceição numa manhã. Ontem eu consegui fazer toda a limpeza da casa, brincar com o Lucas no quintal e ainda preparar o jantar. Fazia semanas que eu não tinha energia para nada disso. Conceição sorriu com aquele brilho nos olhos de quem reconhece a mão de Deus em ação. Esses são sinais, filha. Deus está mostrando que Ele está ouvindo nossas orações. Ele está preparando o terreno para algo maior, doutor. Roberto, por outro lado, atribuía essas melhoras temporárias aos novos medicamentos para a dor. É normal ter dias melhores e piores, ele explicou clinicamente. Não se iluda achando que isso significa melhora real. Os exames são claros. Mas Maria havia aprendido a ver além dos exames. Ela havia aprendido que há uma realidade espiritual operando paralelamente à realidade física e que a realidade espiritual tem poder para transformar a física. Suas orações estavam se tornando mais ousadas, mais específicas, mais cheias de fé. Senhor, ela orava todas as noites. Eu declaro que todo tumor em meu corpo tem que se render ao seu nome. Eu comando que toda célula cancerosa seja destruída pelo seu poder. Eu profetizo vida abundante para meu corpo, porque o Senhor disse que pelas suas pisaduras eu sou sarada. Conceição a ensinara que oração não é apenas pedir, mas também declarar. Quando você ora na autoridade que Jesus nos deu, ela explicava, você não está apenas pedindo para Deus fazer alguma coisa. Você está liberando o poder dele para agir. E poder estava sendo liberado. Maria podia sentir, não apenas nos momentos de alívio físico, mas numa transformação completa de sua perspectiva sobre a vida, sobre Deus, sobre o que era possível. Ela havia entrado nessa jornada como uma mulher desesperada e atemorizada. Estava se tornando uma guerreira de fé. A próxima consulta médica estava marcada para a semana seguinte. Exames de controle que determinariam se a doença estava progredindo como esperado. Maria e Conceição haviam marcado aquela data no calendário e estavam orando especificamente por ela. Essa vai ser a semana em que Deus vai mostrar seu poder. Conceição declarou com uma convicção absoluta, eu posso sentir no meu espírito, algo grande está para acontecer. Maria também sentia, não conseguia explicar racionalmente, mas havia uma expectativa crescente em seu coração, como se o próprio ar ao seu redor estivesse carregado de possibilidade divina. Era como se todo o universo estivesse segurando a respiração, esperando Deus revelar sua glória de uma forma impossível de ignorar. 2 semanas após Maria ter se entregado completamente nas mãos de Deus, pequenos sinais começaram a aparecer. Sinais tão sutis que poderiam ser facilmente ignorados ou atribuídos à casualidade, mas que para quem havia aprendido a reconhecer a linguagem divina, eram claramente manifestações de algo sobrenatural acontecendo. O primeiro sinal foi o apetite. Maria havia perdido completamente a vontade de comer há meses. A quimioterapia havia tornado qualquer alimento repugnante, e ela sobrevivia basicamente de shakes nutricionais e pequenos goles de água. Mas numa terça-feira de manhã, ela acordou com uma fome genuína. Não apenas a necessidade mecânica de se alimentar, mas um desejo real de comida. Conceição,
ela disse quando a vizinha chegou para a oração matinal. Eu acordei hoje com vontade de comer pão francês quentinho com manteiga. Fazia meses que eu não sentia vontade de comer nada. Conceição sorriu daquele jeito de quem reconhece uma resposta de oração. E você comeu? Comi 2 pães inteiros e não passei mal, Maria respondeu quase incrédula com sua própria resposta. Ontem eu mal conseguia tomar um copo de água sem nausear. O segundo sinal foi o sono. As noites de Maria haviam se tornado uma batalha constante contra a dor e a insônia. Ela passava horas deitada no sofá, tentando encontrar uma posição que não fosse torturante, mas começou a notar que estava dormindo períodos mais longos e acordando menos vezes durante a madrugada. Dormi 6 horas seguidas ontem, ela contou para Conceição alguns dias depois. 6 horas, sem acordar nenhuma vez com dor. Quando foi a última vez que isso aconteceu? Pedro também notou. Mãe, você não está mais gemendo durante a noite, ele observou numa manhã, com aquela percepção aguçada que crianças desenvolvem quando estão preocupadas com os pais. Eu ouvia você se mexendo e suspirando, mas nas últimas noites está mais quieto. O terceiro sinal foi a energia. Maria começou a conseguir ficar em pé por períodos mais longos, sem se sentir completamente exausta. Conseguiu tomar banho sem precisar se sentar no meio do processo. Conseguiu subir as escadas para ver o quarto dos meninos, algo que não fazia há semanas. É estranho, ela disse para Conceição, porque os exames não mudaram. Dr. Roberto continua dizendo que a doença está progredindo, mas eu me sinto diferente, mais forte. Os exames mostram o que era. Conceição respondeu com aquela sabedoria de quem havia visto Deus agir antes. Mas Deus está trabalhando no que será. Às vezes, a mudança espiritual vem antes da mudança física. Dr. Roberto, quando Maria mencionou essas melhoras na consulta seguinte, foi cauteloso, mas não desencorajador. Maria, é bom que você esteja se sentindo melhor. Provavelmente é resultado dos ajustes que fizemos na medicação para a dor, mas não podemos nos iludir. Os tumores continuam crescendo. Ele mostrou os exames mais recentes, apontando para as áreas sombreadas, que indicavam a progressão do câncer. Veja aqui e aqui. Infelizmente, a doença está seguindo o curso esperado. Maria olhou para as imagens, mas em vez de desespero, sentiu uma calma estranha. Dr. Roberto, eu entendo o que o senhor está me mostrando, mas eu acredito que há uma força maior trabalhando na minha situação. O médico a olhou com aquela expressão que profissionais de saúde desenvolvem quando lidam com pacientes que buscam esperança além da medicina. Maria, eu respeito sua fé e concordo que uma atitude positiva pode melhorar a qualidade de vida, mas precisamos ser realistas sobre o prognóstico. Eu estou sendo realista, Maria respondeu com uma convicção que a surpreendeu. Estou sendo realista sobre o poder de Deus. Quando saiu do consultório, em vez de se sentir derrotada pelas palavras do médico, Maria sentiu sua fé se fortalecendo ainda mais. Era como se cada confirmação médica da gravidade de sua condição apenas amplificasse a magnitude do milagre que ela sabia que estava vindo. Conceição a esperava no estacionamento do hospital. Elas haviam combinado de se encontrar lá para orar especificamente após a consulta. Como foi, filha? O médico diz que está piorando, Maria respondeu, mas meu coração diz que Deus está preparando algo extraordinário. Elas ficaram ali mesmo no estacionamento, orando com uma intensidade que chamou a atenção de outras pessoas. Conceição colocou as mãos sobre Maria e orou com uma autoridade espiritual que parecia mover montanhas. Senhor, nós declaramos que todo exame médico tem que se render à sua palavra. Nós profetizamos cura completa para esta filha sua, que os próximos exames mostrem a sua glória. Naquela noite, Maria teve um sonho vívido. Ela estava numa sala cirúrgica, mas em vez de médicos, havia anjos vestidos de branco trabalhando em seu corpo. Um deles, que parecia ser o líder, olhou para ela e disse: Não tema, o Senhor está fazendo uma obra nova. O que era, não será mais. Quando acordou, Maria sabia que não havia sido apenas um sonho. Era uma visão, uma revelação do que Deus estava fazendo no reino espiritual. Ela ligou para Conceição ainda de madrugada. Conceição, eu tive uma visão. Deus me mostrou que Ele está operando uma cirurgia espiritual em mim. Os anjos estão trabalhando. Conceição não ficou surpresa. Filha, eu estava orando justamente agora, e o Espírito Santo me deu a mesma impressão. Deus está se preparando para fazer algo que vai deixar os médicos boquiabertos. Os sinais continuaram se multiplicando. Maria começou a rir genuinamente, algo que não fazia há meses. Conseguiu brincar com Lucas no quintal,
correr atrás dele por alguns minutos sem ficar ofegante. Conseguiu cozinhar um jantar completo para a família pela primeira vez em semanas. Mãe, você está ficando mais parecida com a mãe de antes. Pedro comentou numa noite, e suas palavras tocaram o coração de Maria de uma forma profunda. Mas o sinal mais significativo veio numa quinta-feira à noite. Maria estava orando sozinha, quando sentiu uma sensação estranha, como se algo estivesse se movendo dentro de seu abdômen. Não era dor, era algo completamente diferente. Era como se células estivessem sendo reorganizadas, como se seu próprio corpo estivesse sendo reconstruído de dentro para fora. Senhor, ela sussurrou, colocando as mãos sobre o ventre. O que o Senhor está fazendo? A sensação durou cerca de 20 minutos. Uma atividade intensa, mas indolor, como se milhares de pequenos trabalhadores estivessem ocupados em uma reforma completa. Quando passou, Maria sentiu uma leveza que não experimentava há meses. Era como se um peso literal tivesse sido removido de dentro dela. Na manhã seguinte, ela ligou para Conceição antes mesmo da vizinha chegar para a visita habitual. Conceição, precisa vir aqui agora. Algo aconteceu ontem à noite. Quando Conceição chegou, encontrou Maria com um brilho nos olhos que ela não via há muito tempo. Filha, você parece diferente, mais viva. Maria contou sobre a experiência da noite anterior, sobre a sensação de renovação celular que havia sentido. Conceição ouviu com atenção, assentindo como alguém que reconhece a manifestação do sobrenatural. Deus está acelerando o processo, ela disse com convicção absoluta. Os próximos exames vão mostrar o que ele fez. Eu posso sentir no meu espírito. Estamos às vésperas de um milagre que vai abalar estruturas. Dr. Roberto, quando Maria mencionou essas melhoras na consulta seguinte, foi cauteloso, mas não desencorajador. Maria, é bom que você esteja se sentindo melhor. Provavelmente é resultado dos ajustes que fizemos na medicação para a dor, mas não podemos nos iludir. Os tumores continuam crescendo. Ele mostrou os exames mais recentes, apontando para as áreas sombreadas que indicavam a progressão do câncer. Veja aqui e aqui. Infelizmente, a doença está seguindo o curso esperado. Maria olhou para as imagens, mas em vez de desespero, sentiu uma calma estranha. Dr. Roberto, eu entendo o que o senhor está me mostrando, mas eu acredito que há uma força maior trabalhando na minha situação. O médico a olhou com aquela expressão que profissionais de saúde desenvolvem quando lidam com pacientes que buscam esperança além da medicina. Maria, eu respeito sua fé e concordo que uma atitude positiva pode melhorar a qualidade de vida, mas precisamos ser realistas sobre o prognóstico. Eu estou sendo realista, Maria respondeu com uma convicção que a surpreendeu. Estou sendo realista sobre o poder de Deus. Quando saiu do consultório, em vez de se sentir derrotada pelas palavras do médico, Maria sentiu sua fé se fortalecendo ainda mais. Era como se cada confirmação médica da gravidade de sua condição apenas amplificasse a magnitude do milagre que ela sabia que estava vindo. Conceição a esperava no estacionamento do hospital. Elas haviam combinado de se encontrar lá para orar especificamente após a consulta. Como foi, filha? O médico diz que está piorando, Maria respondeu, mas meu coração diz que Deus está preparando algo extraordinário. Elas ficaram ali mesmo no estacionamento, orando com uma intensidade que chamou a atenção de outras pessoas. Conceição colocou as mãos sobre Maria e orou com uma autoridade espiritual que parecia mover montanhas. Senhor, nós declaramos que todo exame médico tem que se render à sua palavra. Nós profetizamos cura completa para esta filha sua, que os próximos exames mostrem a sua glória. Naquela noite, Maria teve um sonho vívido. Ela estava numa sala cirúrgica, mas em vez de médicos, havia anjos vestidos de branco trabalhando em seu corpo. Um deles, que parecia ser o líder, olhou para ela e disse: Não tema, o Senhor está fazendo uma obra nova. O que era, não será mais. Quando acordou, Maria sabia que não havia sido apenas um sonho. Era uma visão, uma revelação do que Deus estava fazendo no reino espiritual. Ela ligou para Conceição ainda de madrugada. Conceição, eu tive uma visão. Deus me mostrou que Ele está operando uma cirurgia espiritual em mim. Os anjos estão trabalhando. Conceição não ficou surpresa. Filha, eu estava orando justamente agora, e o Espírito Santo me deu a mesma impressão. Deus está se preparando para fazer algo que vai deixar os médicos boquiabertos. Os sinais continuaram se multiplicando pelos próximos dias. Maria conseguiu subir e descer as escadas sem se cansar.
Conseguiu preparar refeições completas para os filhos. Conseguiu até mesmo limpar a casa inteira num só dia, algo impensável semanas antes. Mãe, você parece a mãe de antes da doença, Pedro comentou numa noite, observando como ela brincava energicamente com Lucas no quintal. Eu me sinto melhor do que antes da doença, Maria respondeu, e ela realmente sentia. Era como se Deus não estivesse apenas curando o câncer, mas renovando todo o seu corpo, tornando-a mais forte e saudável do que jamais havia sido. Os exames de controle estavam marcados para a próxima semana, e tanto Maria quanto Conceição sabiam que aqueles resultados seriam diferentes, muito diferentes. O palco estava montado para Deus mostrar sua glória de uma forma que desafiaria tudo o que a medicina pensava saber sobre possibilidades e impossibilidades. A segunda-feira que antecedeu os exames de controle amanheceu com uma atmosfera diferente na casa de Maria. Era como se o próprio ar estivesse carregado de expectativa, como se algo monumentalmente importante estivesse prestes a acontecer. Maria acordou com uma certeza inexplicável no coração. Aquela seria uma semana que mudaria tudo. Mãe, você está estranha hoje, Lucas observou no café da manhã. Está sorrindo muito. Maria riu. Um riso genuíno que ecoou pela cozinha como música. Estou feliz, meu amor. Mamãe está sentindo que algo muito bom vai acontecer. Pedro, sempre mais observador, a estudou com aquela seriedade prematura dos 12 anos. Tem a ver com os exames desta semana? Tem, Maria respondeu honestamente. Mamãe acredita que Deus vai mostrar algo incrível nos exames. Conceição chegou mais cedo naquela manhã, também sentindo a mesma expectativa sobrenatural. Filha, mal consegui dormir ontem. Era como se o Espírito Santo estivesse me dizendo que esta é a semana. Elas passaram a manhã inteira em oração, mas não eram orações de súplica desesperada. Eram orações de agradecimento antecipado, orações que declaravam vitória antes mesmo de ver os resultados. Era como se elas soubessem, com uma certeza que ia além da lógica, que Deus estava prestes a revelar sua glória de uma forma inegável. Senhor, Maria orava com uma confiança que a surpreendia. Eu te agradeço antecipadamente pelo milagre que o Senhor já operou em meu corpo. Eu te agradeço porque sei que na quarta-feira, quando eu fizer os exames, eles vão mostrar a sua glória. Carlos, o ex-marido, ligou naquela tarde para combinar de buscar os meninos no fim de semana. Quando Maria atendeu o telefone, ele ficou em silêncio por um momento. Maria, é você mesmo? Sua voz está diferente. Como assim diferente? Ela perguntou. Mais forte, mais viva. Como é que você está? Maria sorriu do outro lado da linha. Estou bem, Carlos. Melhor do que estive em meses. Mas eu pensei que você não tinha me contado que estava doente? Os meninos comentaram alguma coisa sobre médicos. Ela havia evitado contar para o ex-marido sobre o câncer, não querendo causar pânico desnecessário ou criar complicações legais sobre a custódia dos filhos. Mas naquele momento, ela sentiu que era hora de ser honesta. Carlos, eu preciso te contar uma coisa. Posso te encontrar depois que as crianças dormirem? Naquela noite, depois de colocar Pedro e Lucas na cama, Maria contou tudo para Carlos. O diagnóstico, o prognóstico devastador, os meses de tratamento e, principalmente, sua jornada de fé recente. Carlos ouviu em silêncio, alternando entre choque e preocupação. Por que você não me contou antes? Ele perguntou claramente abalado. Porque no início eu não queria assustar ninguém. E depois eu comecei a acreditar que Deus ia me curar completamente. E eu queria esperar ter certeza. Carlos a olhou com uma mistura de ceticismo e preocupação. Maria, eu sei que a fé é importante, mas você não pode ignorar a realidade médica. Se você realmente tem câncer terminal, eu sei exatamente qual é a realidade médica. Maria o interrompeu calmamente. Mas eu também sei qual é a realidade espiritual. E a realidade espiritual diz que Deus é maior do que qualquer diagnóstico. Eles conversaram até tarde da noite. Carlos ainda estava cético, mas não podia negar que havia algo diferente em Maria. Ela estava mais forte, mais confiante, mais em paz do que ele a havia visto em anos, mesmo considerando a gravidade de sua situação. Se você realmente está doente, ele disse finalmente, eu quero ajudar com as crianças. Qualquer coisa que você precisar. Obrigada, Maria respondeu. Mas, Carlos, eu quero que você se prepare para se surpreender. Os exames desta semana vão mostrar que Deus fez algo impossível. Terça-feira chegou com chuva intensa. Maria acordou às 5 da manhã, não por causa de dor ou insônia,
mas porque sentiu uma urgência de orar. Ela passou 2 horas em oração intensa, declarando cura, agradecendo pela vitória, preparando seu coração para o que estava por vir. Conceição apareceu na porta às 7 da manhã, completamente encharcada pela chuva. Filha, eu não consegui ficar em casa. O Senhor me acordou cedo e disse para eu vir orar com você. Elas passaram o dia inteiro orando. Não apenas elas duas. Conceição havia ligado para algumas irmãs de sua igreja. E durante todo o dia, Maria recebeu ligações de pessoas que nem conhecia, dizendo que estavam orando por ela. Era como se uma rede invisível de intercessão tivesse se formado ao redor de sua situação. É incrível, Maria comentou após a 5ª ligação de pessoas desconhecidas oferecendo orações. Eu nem sabia que tantas pessoas sabiam da minha situação. Quando Deus vai fazer algo grande, Conceição explicou. Ele mobiliza seu povo para orar. É como se ele estivesse reunindo um exército espiritual para esta batalha. Na terça-feira à noite, Maria teve novamente a sensação de atividade intensa em seu abdômen. Desta vez, foi ainda mais forte, como se o trabalho de reconstrução celular estivesse sendo finalizado. Ela colocou as mãos sobre o ventre e sentiu uma paz profunda. Está terminado, ela sussurrou. Seja lá o que Deus estava fazendo, está terminado. Quarta-feira amanheceu ensolarada, em contraste total com a chuva do dia anterior. Maria acordou com uma energia que não sentia há meses. Conseguiu tomar um banho demorado, escolher uma roupa bonita, até mesmo passar um pouco de maquiagem. Quando desceu para o café da manhã, Pedro e Lucas ficaram boquiabertos. Mãe, Lucas exclamou, você está linda, parece que não está mais doente. Pedro a abraçou forte. Mãe, eu estava com tanto medo, mas agora parece que tudo vai ficar bem. Conceição chegou para acompanhá-la ao hospital. As duas estavam anormalmente calmas, para quem estava prestes a descobrir se um milagre havia acontecido. Era como se elas já soubessem o resultado. Você está pronta para ver Deus ser glorificado? Conceição perguntou quando entraram no carro. Mais do que pronta, Maria respondeu. Estou pronta para ver os médicos ficarem sem palavras diante do poder de Deus. E enquanto dirigiam para o hospital, ambas sabiam que estavam a caminho de testemunhar algo que desafiaria tudo que o mundo médico pensava saber sobre possibilidades e impossibilidades. Maria entrou no setor de radiologia do Hospital São Lucas com uma tranquilidade que surpreendeu até ela mesma. 3 meses atrás, aqueles corredores representavam terror puro. Eram os caminhos que levavam às confirmações de sua sentença de morte. Hoje ela caminhava pelos mesmos corredores, como uma guerreira que sabia que a vitória já havia sido conquistada. A técnica em radiologia, Fernanda, a reconheceu imediatamente. Nossa, Maria, você está com uma aparência ótima hoje. Está se sentindo melhor? Estou me sentindo curada, Maria respondeu com uma simplicidade que fez Fernanda parar o que estava fazendo e olhá-la mais atentamente. Curada? Mas você não estava fazendo quimioterapia paliativa para um câncer pancreático terminal, Maria completou calmamente. Mas Deus tinha outros planos. Fernanda, uma profissional experiente que havia visto milhares de pacientes ao longo dos anos, ficou sem palavras. Havia algo na confiança de Maria que era contagiante, algo que transcendia a lógica médica. Os exames duraram cerca de 2 horas. Tomografia computadorizada, ressonância magnética, exames de sangue, marcadores tumorais, toda a bateria de testes que mapeariam exatamente onde a doença havia progredido. Durante todo o processo, Maria orou silenciosamente, agradecendo a Deus pela cura que sabia que os exames revelariam. Conceição a esperava na sala de espera, também orando incessantemente. Quando Maria terminou os exames, elas se abraçaram como soldadas que haviam completado uma missão importante. Como você se sente? Conceição perguntou. Sinto que acabamos de testemunhar um milagre sendo documentado. Maria respondeu. Dr. Roberto havia marcado o retorno para sexta-feira, 2 dias depois para discutir os resultados. Mas na quinta-feira à tarde, Maria recebeu uma ligação inesperada. Maria, aqui é Dr. Roberto. Você poderia vir ao hospital hoje mesmo? Preciso conversar com você urgentemente. O tom dele era estranho. Não era o tom grave de más notícias que ela havia aprendido a reconhecer, mas também não era alegria. Era confusão pura. Aconteceu alguma coisa com os exames? Ela perguntou. Aconteceu sim, mas eu preciso te ver pessoalmente. Pode vir agora?
Maria ligou para Conceição, que cancelou todos os compromissos e correu para acompanhá-la. As duas chegaram ao consultório de Dr. Roberto uma hora depois, encontrando o médico numa situação que ele claramente nunca havia enfrentado antes. Dr. Roberto, normalmente um homem controlado e profissional, estava visivelmente abalado. Havia exames espalhados por toda a sua mesa, e ele parecia ter passado horas estudando cada imagem. Quando Maria e Conceição entraram, ele as olhou como se estivesse vendo fantasmas. "Maria", ele começou, e sua voz saiu mais baixa do que o normal. "Eu pratico medicina há 30 anos. Já vi muitas coisas inexplicáveis, mas nunca vi nada assim." Ele pegou os exames mais recentes e os comparou com os de 3 meses atrás, lado a lado. "Estes são seus exames de março, quando diagnosticamos o adenocarcinoma pancreático com metástases. Você pode ver aqui, aqui e aqui, tumores múltiplos, alguns chegando a 8 centímetros. Maria assentiu, lembrando-se perfeitamente daquele dia terrível. "E estes", ele continuou pegando os exames de quarta-feira, "são os exames que você fez anteontem." Ele colocou as imagens no negatoscópio, e o que Maria viu a fez segurar a respiração. Onde antes havia massas escuras e ameaçadoras, agora havia nada, absolutamente nada. "Onde estão os tumores?" Maria perguntou, embora já soubesse a resposta. "Não há tumores." Dr. Roberto respondeu, e sua voz saiu como um sussurro. "Não há vestígio algum de células cancerígenas. Os marcadores tumorais estão normais. Os exames de sangue estão perfeitos. É como se você nunca tivesse tido câncer." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dr. Roberto continuou a olhar para os exames, como se eles pudessem de alguma forma mudar diante de seus olhos. "Doutor", Conceição disse suavemente, "o senhor já viu algo assim antes?" Ele balançou a cabeça lentamente. "Nunca. Em 30 anos de carreira, jamais vi uma reversão completa de um câncer em estágio terminal. Isso é medicamente impossível." "Mas os exames não mentem", Maria observou. "Não, os exames não mentem", ele concordou. "Eu pedi para repetirem 3 vezes, achei que havia algum erro no laboratório. Mas não há erro. Estes são definitivamente os seus exames, Maria." Dr. Roberto se levantou e caminhou até a janela, claramente tentando processar o que estava vendo. "Maria, eu sou um homem de ciência. Eu acredito no que posso ver, tocar, medir. Mas estes exames estão me mostrando algo que vai contra tudo que aprendi na faculdade de medicina." Ele se virou para ela. "Você fez algum tratamento alternativo? Alguma terapia experimental que não me contou?" "Fiz sim", Maria respondeu calmamente. "Oração, fé, entrega completa nas mãos de Deus." Dr. Roberto a olhou por um longo momento. "Maria, como médico, eu deveria dizer que isso é coincidência, que talvez houve um erro no diagnóstico inicial. Mas eu revisei pessoalmente todos os seus exames anteriores. O diagnóstico estava correto. Você tinha um câncer agressivo que deveria ter acabado com sua vida há semanas." Ele voltou a se sentar e olhou diretamente para Maria. "Eu não sei como explicar o que aconteceu com você. Oficialmente, vou documentar isso como remissão espontânea, que é o termo médico que usamos quando não conseguimos explicar uma cura. Mas extraoficialmente", ele fez uma pausa, como se estivesse lutando com suas próprias convicções. "Extraoficialmente, eu acho que você passou por algo que vai muito além da medicina." Conceição estava chorando silenciosamente, lágrimas de gratidão escorrendo pelo rosto. "Doutor, o senhor acabou de testemunhar um milagre de Deus." "Doutor." Roberto assentiu lentamente. Eu acho que sim. E honestamente, isso está mudando minha perspectiva sobre muitas coisas." Maria se levantou e estendeu a mão para o médico. "Doutor Roberto, obrigada por ser honesto sobre o que não consegue explicar. Isso mostra o tipo de profissional que o senhor é." Quando elas saíram do consultório, Conceição e Maria se abraçaram no corredor do hospital, chorando e rindo ao mesmo tempo. Enfermeiras e outros médicos pararam para olhar, intrigados com aquela celebração espontânea. "Ele fez", Maria sussurrou. "Deus realmente fez." "Ele sempre faz", Conceição respondeu. "Quando nos entregamos completamente a Ele, Ele faz o impossível parecer rotina." Naquela noite, Maria ligou para Carlos, para seus pais, para os poucos amigos próximos que sabiam de sua condição. A cada ligação, ela via o choque, a incredulidade e depois a alegria pura no reconhecimento de que algo extraordinário havia acontecido. Pedro e Lucas, quando souberam que a mãe estava completamente curada,
reagiram com a simplicidade da infância. Eu sabia que você ia ficar boa, Lucas disse, como se milagres fossem a coisa mais natural do mundo. Eu pedi para Deus toda a noite. E naquela noite, quando a casa finalmente ficou silenciosa, Maria se ajoelhou ao lado da cama e chorou lágrimas de gratidão pura. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por me dar uma segunda chance. Obrigada por mostrar que o Senhor é maior do que qualquer diagnóstico médico. O milagre havia acontecido. Deus havia reescrito sua história de uma forma que deixou a medicina sem palavras. Mas Maria sabia que aquilo era apenas o começo. Deus não havia apenas curado seu corpo. Ele havia transformado sua vida inteira. E agora ela tinha uma missão: contar para o mundo que não existe situação impossível para Deus. O auditório da Igreja Comunidade da Esperança estava lotado naquela sexta-feira à noite. Mais de 300 pessoas haviam se reunido para ouvir o testemunho que havia se tornado lenda na cidade. A história de Maria Silva, a mulher que recebeu uma sentença de morte médica e se tornou um testemunho vivo do poder sobrenatural de Deus. Maria subiu ao palco com a mesma serenidade que a caracterizava desde sua cura, mas agora havia algo mais. Uma autoridade espiritual que vinha de quem havia experimentado pessoalmente o impossível. Aos 43 anos, ela estava mais bonita e radiante do que jamais estivera, como se a experiência com o câncer tivesse aperfeiçoado sua alma de uma forma que se refletia em seu semblante. Boa noite, ela começou, sua voz ecoando pelo auditório silencioso. Há 5 anos eu estava sentada numa sala de médico, ouvindo as palavras que nenhuma mãe quer ouvir. Não tem cura. Você tem 2 meses de vida. Hoje, 5 anos depois, estou aqui para contar que existem diagnósticos médicos e existe a palavra de Deus. E quando essas duas coisas entram em conflito, eu escolho acreditar em Deus. Na plateia, Dr. Roberto estava sentado na terceira fileira. Sim, o mesmo doutor. Roberto que havia dado o diagnóstico terminal. Nos últimos 5 anos, ele havia se tornado um dos maiores defensores do testemunho de Maria, frequentemente enviando pacientes desenganados para ouvir sua história. A cura de Maria havia plantado uma semente de fé em seu coração que cresceu silenciosamente ao longo dos anos. Pedro, agora com 17 anos, estava na primeira fileira ao lado de Lucas, de 13. Eles haviam crescido vendo o poder da fé em ação diariamente. Pedro estava se preparando para cursar medicina, inspirado pela forma como Deus havia usado a doença de sua mãe para mostrar que existe uma dimensão além da ciência. Lucas havia desenvolvido um talento musical e tocava no grupo de louvor da igreja, sempre dizendo que queria usar seus dons para glorificar o Deus que salvou sua família. Conceição, agora com 72 anos, estava sentada na primeira fileira, irradiando orgulho maternal. Ela havia se tornado muito mais do que uma vizinha. Era como uma segunda mãe para Maria e a avó adotiva dos meninos. Sua fé inabalável e suas orações persistentes haviam sido o catalisador que Deus usou para operar o milagre. Eu quero contar para vocês sobre a jornada, Maria continuou. Não apenas sobre a cura física, porque essa foi só o começo. Quero contar sobre como Deus usa nossas maiores tragédias para nos dar nosso maior propósito. Ela falou sobre os primeiros dias após a cura, quando ela estava tão grata que não sabia o que fazer com sua vida restaurada. Falou sobre como Deus havia colocado em seu coração o desejo de alcançar outras pessoas que estavam passando pelo vale da sombra da morte. 6 meses após minha cura, eu recebi uma ligação de uma mulher chamada Ana. Ela havia ouvido minha história e estava passando pela mesma situação que eu havia passado. Câncer terminal, sem esperança médica. Ela me perguntou: Maria, você pode orar comigo? E foi assim que tudo começou. Maria contou como aquela primeira ligação se transformou em 2, depois em 5, depois em dezenas. Pessoas desesperadas de toda a região começaram a procurá-la, não porque ela fosse médica ou pastora, mas porque ela havia experimentado pessoalmente a intervenção divina em uma situação impossível. Hoje, 5 anos depois, nosso grupo de apoio atende mais de 200 famílias por mês. Temos pessoas que foram curadas de câncer, de doenças cardíacas, de depressão, de vícios. Temos famílias que foram restauradas, casamentos que foram salvos, filhos que voltaram para casa. Na plateia, Ana estava chorando silenciosamente. Ela havia sido a primeira pessoa que Maria ajudou e hoje, 3 anos após sua própria cura de um linfoma em estágio terminal,
Ela ajudava Maria a coordenar o grupo de apoio. Ao lado dela estava Roberto, não o médico, mas um homem de 45 anos que havia sido curado de cirrose hepática. Joana, cura de fibromialgia. Marcos, cura de vício em drogas. E dezenas de outras pessoas que tinham suas próprias histórias impossíveis. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa, Maria continuou, sua voz se tornando mais intensa. Nem todo mundo que oramos é curado fisicamente, e isso não significa que Deus não ouviu ou que nossa fé foi insuficiente. Às vezes Deus diz sim, às vezes Ele diz não, e às vezes Ele diz, eu tenho algo melhor. Ela falou sobre Dona Carmen, uma senhora de 78 anos que havia se juntado ao grupo com câncer de pulmão. Ela não recebeu cura física, mas nos seus últimos 3 meses de vida, ela experimentou uma transformação espiritual tão profunda que sua partida foi uma celebração, não uma tragédia. Ela morreu em paz, reconciliada com os filhos dos quais estava afastada há anos, e deixou um legado de fé que tocou toda a sua família. O milagre nem sempre é cura física, Maria explicou. Às vezes o milagre é paz no meio da tempestade. Às vezes é reconciliação de relacionamentos. Às vezes é força para enfrentar o que parece impossível. E às vezes, sim, é cura física completa, como foi no meu caso. Carlos estava na plateia com sua nova esposa, Sandra. Eles haviam se casado 2 anos após a cura de Maria, e Sandra havia se tornado uma grande amiga e apoiadora do ministério. A experiência quase da perda da Maria havia transformado Carlos também. Ele havia se tornado um homem de fé e um pai mais presente para Pedro e Lucas. Hoje eu quero deixar uma mensagem específica para quem está passando por uma situação impossível. Maria disse, olhando diretamente para as pessoas na plateia, você que recebeu um diagnóstico devastador, você que está enfrentando um casamento destruído, você que está lutando contra um vício, você que perdeu o emprego e não sabe como vai sustentar a família. Eu quero que você saiba que a palavra impossível não existe no vocabulário de Deus. Ela parou e olhou ao redor do auditório, fazendo contato visual com dezenas de pessoas. Há 5 anos, os melhores médicos do país me disseram que não tinha cura. Hoje eu tenho exames que mostram que meu corpo está mais saudável do que estava antes do câncer. Há 5 anos, eu era uma mulher sem fé que nem sabia como orar. Hoje eu acordo todos os dias sabendo que sirvo a um Deus que se especializa em transformar impossíveis em possíveis. No final do testemunho, Maria fez um apelo. Quantos de vocês querem experimentar o poder de Deus em suas vidas? Quantos querem entregar suas situações impossíveis nas mãos daquele que se especializa em milagres? Mais de 150 pessoas se levantaram e caminharam até a frente do auditório. Havia pessoas em cadeiras de rodas, pessoas carregando exames médicos, pessoas chorando de desespero e esperança ao mesmo tempo. Maria, Conceição, Ana, Roberto e toda a equipe do grupo de apoio começaram a orar pessoalmente com cada pessoa. Dr. Roberto se aproximou de Maria no final da noite. Maria, eu vim aqui esta noite não apenas como médico, mas como alguém que está passando por sua própria crise de fé. Minha esposa foi diagnosticada com Alzheimer na semana passada. Maria o olhou com compaixão. Doutor, o senhor quer que eu ore com o senhor? Ele assentiu, emocionado. 5 anos atrás, eu teria rido de qualquer sugestão de oração como tratamento médico. Hoje eu sei que há forças operando além da medicina. Eu preciso desse milagre. Maria colocou as mãos sobre os ombros do médico, que havia lhe dado a sentença de morte, e orou com a mesma fé que havia recebido sua própria cura. Senhor, este homem dedicou sua vida a salvar outras vidas. Agora ele precisa de ti para salvar a vida da mulher que ele ama. Eu declaro cura sobre a mente dela. Eu declaro restauração completa do cérebro dela. Naquela noite, quando Maria chegou em casa, ela se ajoelhou no mesmo lugar onde havia se entregado completamente a Deus 5 anos antes. Obrigada, Senhor, ela sussurrou. Obrigada por não apenas me curar, mas por me dar um propósito. Obrigada por transformar minha tragédia no meu ministério. Ela olhou para a foto na mesa de cabeceira, uma foto dela com Pedro e Lucas no dia em que completou 5 anos de cura. Todos estavam sorrindo, radiantes, vivos. Era a foto de uma família que havia enfrentado o impossível e vencido. Use-me amanhã novamente, ela orou. Use-me para levar esperança a quem perdeu a esperança. Use-me para mostrar que quando os homens dizem não tem cura, o Senhor diz, eu sou a cura. E Deus continuaria usando Maria, porque quando alguém experimenta pessoalmente
o milagre da intervenção divina, essa pessoa se torna uma ponte entre o céu e a terra, levando a outros a esperança de que não existe situação impossível para aquele que criou todas as coisas. Na casa ao lado, Conceição estava ajoelhada ao lado da cama, como fazia todas as noites há mais de 5 anos. Obrigada, Senhor, por me usar como instrumento do seu amor. Continue usando nossa Maria para tocar vidas e prepare meu coração para a próxima pessoa que o Senhor vai colocar no meu caminho. E Deus estava preparando, porque a história de Maria não era apenas sobre uma cura milagrosa, era sobre como Deus transforma pessoas comuns em instrumentos extraordinários de sua graça. Era sobre como uma vizinha obediente, uma mãe desesperada e um Deus infinitamente amoroso podem conspirar juntos para reescrever destinos e dar esperança a quem achava que toda esperança havia se perdido.